Boa noite, gente. O meu boa noite foi muito fraco, porque eu estou meio gripado, estou sob o efeito da dipirona, mas o de vocês eu nem ouvi. Vocês estão com fome? Ou cansados? Vamos dar uma boa noite de novo, com mais fé, com mais força. Boa noite. Agora a energia aumentou. Gente, hoje a gente vai tratar do tema o que entender por pobres de espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, em especial os itens 1 e 2. Vamos trazer a passagem do Cristo que está em Mateus, onde o Cristo nos falou desse pobres de espírito. De fato, foi nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança dita pelo Cristo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Antes de identificarmos o que é ser pobre de espírito, será que vale a pena a gente investir em ser pobre de espírito? Olha o que é que o Cristo promete. Deles é o reino dos céus. Então vale muito a pena a gente ser pobre de espírito. Então, já que vale a pena ser pobre de espírito, vamos entender o que é ser pobre de espírito. De fato, é simplesmente ser humilde. Mas por que será que o Cristo usou essa expressão pobre de espírito? Porque o humilde, ele é pobre em orgulho, ele é pobre em vaidade, ele é pobre em egoísmo, ele é pobre em soberba. Por isso, pobre de espírito. Então, nada mais é do que o humilde. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele traz uma mensagem absolutamente maravilhosa, cujo título é Jesus para o Homem. Ele está comentando um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, em especial o capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o trecho de Paulo, depois a gente lê a orientação de Emmanuel. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Emmanuel traz uma preciosidade para nós, que é justamente um comentário a essa passagem de Paulo aos Filipenses. Assim se manifesta Emmanuel. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo significante ao angustiado silêncio, do advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao convívio de ladrões, de doador da vida eterna. Me perdoe que a minha memória apagou. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de que aprendemos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Vejam só, o exemplo maior de humildade foi nos dado pelo maior de todos, pelo mais perfeito, pelo nosso irmão maior, pelo Cristo, que saiu de todo o seu esplendor e humildemente se avizinhou a nós, humildemente encarnou dentre nós. Como você não está querendo que a gente siga o exemplo de Cristo? Estou. Nossa obrigação, a nossa meta é essa. Replicar o que Cristo fazia nos é impossível, mas Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Então, já que eu não posso agir como Cristo agiu, mas que eu possa pegar a mensagem dele para me mudar, nem que seja minimamente, em pequenos passos,
sem pressa, sem pausa, fazendo o que me é possível dentro da minha capacidade emocional e espiritual. O que nós não podemos fazer, minha gente, é cruzar os braços. Então temos muito a percorrer nessa seara da humildade. A encarnação, ela nos traz uma tríade de funções. Toda missão do Cristo, a gente olha a encarnação e temos 3 funções em relação àquela missão. Então vamos ver quais são as 3 missões, as 3 funções da reencarnação sob o ponto de vista da humildade. A primeira delas é educativa. Então a encarnação nos traz uma oportunidade nova de aprender. Aprender o quê? A ser humilde. A segunda é probatória. É uma prova para mim mesmo que eu já venci encarnações orgulhosas do passado, que eu já me melhorei. Aqui não é a nossa escola? Então tem o aprendizado e a prova. E a terceira das funções do Instituto Sagrado, maravilhoso da reencarnação, é a função reparatória. Ela serve para que nós quitemos os nossos débitos, para que nós paguemos as nossas dívidas de um passado orgulhoso. É uma oportunidade. Só que quando a gente ouve essa palavra reparatória, a gente não olha ela com bons olhos. Diz, rapaz, o educativo e o probatório, tudo bem. Mas essa reparatória parece que é uma punição, parece que é uma vingança, parece que eu vou sofrer. A gente tem essa impressão porque a gente olha para as coisas com o olhar da matéria. Porque se nós olharmos com o olhar do Espírito, até a função reparatória, ela é absolutamente maravilhosa para a nossa existência infinita. Vejamos nós aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, o nosso carnezinho da Casa Bahia, 12 prestações a geladeira que eu comprei. Como é bom no dia da última folhinha do carné, né? Então, como é bom a gente pagar nossas dívidas. Como é bom a gente ficar livre daquele peso. Então, todas as missões do Cristo se encerram nessas 3 funções que a reencarnação nos possibilita: educação, prova e reparação. A humildade, meus irmãos, interessa a todos nós, sem exceção, porque ela faz parte do núcleo de maior dificuldade que nós, seres humanos, temos. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta qual é o maior empecilho ao desenvolvimento do ser humano como espírito. E a espiritualidade diz de uma forma muito simples: orgulho e egoísmo. E esse orgulho, que é a contraposição direta da humildade, ele tem uma filha. E ele gosta muito dessa filha. Eu diria até que é a filha predileta dele, que é a vaidade. E o que é que seria a vaidade, minha gente? Eu me imaginar maior ou melhor do que o outro. Vaidade, eu imaginar que eu não mereço aquilo que eu estou passando. Por quê? Por que eu não mereço aquilo que eu estou passando? Por que eu não mereço aquela dor que bateu na minha porta? Por que eu sou melhor do que o meu vizinho? Precisamos repensar. Caiu no colo, abraça que é teu. Chegou até ti, ouve o que aquela dor, o que aquela aflição tem a dizer, que mensagem ela traz. Vaidade, inclusive, eu cogitar que a minha religião tem a verdade absoluta. Já vi, inclusive, em casas espíritas, irmãos dizendo que o espiritismo é o fim. E eu diria que o espiritismo é o começo do abrir de olhos, porque nós não temos a verdade absoluta ainda. Minha gente, são 5 mundos até do primitivo ao perfeito, nós estamos no segundo, provas e expiações. Nós estamos mais perto do começo do que do fim. Como é que nós nos arvoramos de dizer que temos a verdade? Me parece que é um pouco de vaidade. Mas vamos quer dizer que o espiritismo está errado? Não. Só que nós não absorvemos pela nossa própria ignorância a verdade de uma forma completa. O Evangelho do Cristo, daqui a 50 mil anos, a gente vai estar descobrindo novas coisas dele. Novas interpretações, novas possibilidades por trás das palavras, por trás da forma de pensar, sentir e agir do nosso irmão maior. O próprio Livro dos Espíritos, em algumas perguntas, ele diz: é impossível te dar essa resposta porque nem vocabulário vós tem que seja possível explicar o que de fato tu buscas.
Quer dizer, nós estamos ainda na primitividade espiritual. Então, não olhemos e nos inflemos, enchemos de vaidade dizer que eu tenho a verdade absoluta. É vaidade eu dizer que eu estou certo e que o outro está errado. E quantas vezes a gente não se afilia a uma verdade absoluta? Eu estou certo, você está errado. Por que isso é um equívoco? Porque isso me afasta das pessoas. E a gente precisa entender que a verdade ela é extremamente relativa. Extremamente relativa. Precisamos entender que, em nome de verdades absolutas, nós cristãos invadimos, matamos, trucidamos, estupramos homens, mulheres, crianças que eram tidos como bárbaros em nome do Cristo, em nome de uma verdade absoluta que nós imaginávamos que era. Agora, num revés histórico, muçulmanos atacam os ocidentais, os infiéis, em nome de Alá, em nome da verdade absoluta deles. Então, em nome de verdade absoluta, foram cometidos verdadeiros assassinatos em massa na raça humana. E Roma, então, se eu não tiver verdade absoluta, eu vou me apegar a quê? O humilde não cogita de ter razão. O humilde não cogita de estar certo. O humilde não tem verdade absoluta. O humilde tem apenas convicção. Espiritismo, eu tenho uma convicção plena no Espiritismo. O que é a diferença da convicção para a verdade absoluta? A verdade absoluta eu vou opor para os outros. Eu estou certo e você está errado. Convicção é só minha. Eu estou convicto daquilo. Eu estou convicto da doutrina espírita. Eu estou convicto daquelas leis. Eu estou convicto daquela interpretação. E eu não preciso dizer que é melhor do que o outro. Vejamos um espírita que conhece toda a codificação. Colocou tudo na mente. Mas parece que não desceu para o coração e nem foi para o trabalho. E ele continua não sendo humilde. Aí você pega alguém de qualquer outro culto religioso, com a doutrina dele que se transforma num ser humilde, num ser caridoso, que vive o amor no seu cotidiano. E aí? Para aquele que se transformou, a religião dele é a mais adequada. Então não cogitemos do certo e do errado. Nos afiliemos às nossas convicções. Isso enche o nosso coração. E ajudemos ao próximo. Que religião, foi muito bonito o que foi dito no começo. Religião é uma busca de nós conosco mesmo. Muitos de nós buscam a religião para ganhar algo. Saúde, às vezes. Às vezes, estou num aperreio financeiro, vou ali para ver se eu faço uma rezinha, ver se chega alguma coisa aqui no meu bolso. Religião não é para isso. Religar com Deus é um encontro conosco mesmo. E nisso a gente tem que perceber. Toda vez que eu falo desse negócio de a gente procurar não empreender, não levar uma fala de crítica aos nossos irmãos de outros credos, eu me lembro muito da minha mãe, que ainda é viva, e ela, católica de pai e mãe, mas ela me ouvia muito falar de reencarnação. Até que um dia ela disse: meu filho, vem cá. Se não existir reencarnação, Deus não é justo. Então reencarnação tem dentro do meu coração que é uma das leis de Deus. Mas quando eu boto a hóstia consagrada na minha boca, para mim Deus está entrando dentro de mim. Eu sinto uma paz, eu sinto uma harmonia tão grande. Aí ela olhou para mim com os olhinhos assim lindos e perguntou: meu filho, o que é que eu sou? Eu disse: a senhora é espiritólica. E tudo bem, ela se sente bem sendo espiritólica. Sendo espiritólica, ela se transforma, sendo espiritólica, ela tem paz. Quem sou eu para dizer que Deus não está entrando nela por intermédio da hóstia consagrada? Quem sou eu para dizer que eu estou certo e ela está errada? Então eu só acolho, acho muito bonito. Essa filha vaidade, ela foi cantada pelos poetas desde o Antigo Testamento. E aqui vale uma ressalva para nós: o Antigo Testamento tem verdadeiras pérolas para o nosso crescimento espiritual. E para demonstrar isso, eu vou trazer um trecho de Eclesiastes, que deixa muito claro
Como a vaidade é danosa para nós outros, como a vaidade nos finca no mundo material, como a vaidade nos distancia do ser eterno e divino que nós somos. Isso é logo no início de Eclesiastes. Tudo o que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. O que é que se faz debaixo do sol? Todo o trabalho que eu empreendo só na matéria. Aqui ele faz uma metáfora para dizer que o trabalho debaixo do sol é o trabalho só na matéria, ou seja, eu esqueço o espírito e trabalho para a matéria. Aflição de espírito. Aquele que aumenta em conhecimento, aumenta em sofrimento. O Cristo já repetiu com outras palavras esse ensinamento, quando Cristo falava do orgulho dos sábios. O orgulho dos sábios. Às vezes nós nos arvoramos de saber, de conhecimento, de capacidade de falar, e esquecemos que nós somos muito pequeninos. Esquecemos que às vezes o dom da fala, o dom da inteligência é algo que transitoriamente foi nos emprestado, mas que daqui a pouco nós vamos ter que devolver, que pode ser que em uma outra encarnação eu não tenha mais aquilo, por uma necessidade educativa, probatória ou reparatória. Seguindo no Eclesiastes, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha somente debaixo do sol. Mais uma vez, fazendo menção ao trabalho empreendido só na matéria. Uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. Aqui, Eclesiastes fala da temporariedade de tudo. Tudo passa, minha gente. Tudo, absolutamente tudo passa. O bom e o ruim. Nós, na nossa vaidade e orgulho, a gente quer que o ruim passe. Como eu queria que essa minha gripe passasse logo. Mas eu me apego ao que é bom, o que eu considero bom. Aqui a gente precisa ouvir os nossos irmãos orientais, os budistas, que dizem que não existem fatos bons ou fatos ruins. Tudo são experiências importantes para o espírito imortal. Mas a consciência de que tudo passa é absolutamente pacificadora para o ser. Porque na minha sabedoria há muito desgosto, e o que aumenta em conhecimento, aumenta também em sofrimento. Orgulho e vaidade consubstanciam-se na antítese da humildade. E essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo, minha gente, nós estamos estudando o capítulo 7. Precisamos voltar um pouquinho para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala dos tormentos voluntários. Quão mais orgulhoso, quão mais vaidoso, quão mais egoísta eu sou, mais eu absorvo tormentos voluntários para a minha jornada. É impressionante como a gente nos autoimpõe um sofrimento desnecessário. O caminho está muito fácil. O caminho foi apontado pelo Cristo. Está no manual de tudo que é o Evangelho. Mas nós, ainda ignorantes, saímos desse guia maravilhoso, desse guia divino. E aí nos abraçamos com tormentos voluntários. Quanto mais vaidade, quanto mais orgulho, quanto mais egoísmo, mais tormento e mais difícil fica a nossa caminhada. Como é libertadora a humildade. É muito interessante, e eu quero voltar um pouquinho com relação às religiões, porque eu vejo com certa tristeza, dentro das casas espíritas, um determinado diferenciamento, um sentimento de eu sou diferente dos outros. A gente precisa combater isso dentro do nosso núcleo espírita, porque as casas espíritas, minha gente, são focos luminosos. As casas espíritas é um trabalho de Deus, do Cristo, não é nosso. Nós somos só pequenos operários, fazendo pequenos trabalhos, aprendendo pequenas lições, ajudando uns aos outros. E uma casa espírita é um foco luminoso desse trabalho. Então nós não podemos permitir que essa luz diminua por conta de comparações nesse sentido. Eu me lembro de uma passagem, quando eu morava em Fortaleza, eu fui convidado para um programa de televisão, era um debate. Fui convidado, como espírita, convidaram um pastor
E o tema era homoafetividade. Esse debate foi muito estranho, porque o pastor passou o debate inteiro querendo dizer que o espiritismo era demoníaco. E quando eu disse que a homoafetividade é um sentimento humano e absolutamente natural, quando eu expliquei a origem da homoafetividade por conta de reencarnações, do processo reencarnatório, ele ficou muito feliz de eu ter dito aquilo. Porque ele pegou o microfone diante das câmeras e disse: eu não disse que é coisa do demônio? E eu calei, eu só fazia sorrir e não retrucava. Porque imagine se eu fosse debater com ele que o espiritismo não é do demônio. Imagine. Toda a mensagem que era em proteção, em defesa aos nossos irmãos que são homoafetivos, que ainda são tão discriminados, ela ia se perder eu brigando com alguém para dizer que o Satanás não é o guia da nossa religião. Até que chegou um momento que aí eu não me contive. Dei uns tapas nele. Mentira, gente. Não foi bem assim. Chegou um momento que ele se levantou e disse: olhe, macho é macho. Veja o Cristo. Cristo era macho. Quando ele diz aquele negócio, bate numa face que eu dou a outra, sabe por quê? Porque ele bateu na face e ele nem ligou, a outra está aqui, eu estou em pé. Vejam só, que Cristo orgulhoso. Nesse momento, eu não me contive e disse: respeito muito a opinião do nobre pastor, entendo que é possível esse tipo de interpretação, só que não acolho. A religião que eu defendo me apresenta um Cristo extremamente humilde. E essa postura arrogante, orgulhosa, de que pode bater do outro lado que eu estou em pé, que eu nem senti, não combina com aquele rei que saiu do trono para encarnar entre nós, num ato de extrema humildade. Então tenhamos dentro dos nossos corações esse cuidado. Mas eles falam mal da gente, vamos derrubar o muro do nosso lado. Vamos quebrar as barreiras que existem do nosso lado, que aí no dia que eles quebrarem a barreira do lado deles, a gente vai lá e dá um abraço. O que nós não podemos é outras religiões constroem um muro contra nós e do nosso lado a gente constrói outro contra eles. Somos todos irmãos, gente. Somos todos irmãos. E o caminho que leva a Deus não é o espiritismo, é o amor. Se tem um evangélico amoroso, caridoso, ele está mais perto de Deus do que eu espírita, se não for caridoso, não for amoroso. Tenhamos isso dentro do nosso coração. O humilde não cogita de ser melhor, mais honesto, mais ético, mais caridoso, mais bonito que o outro. Não. O humilde não se compara. O humilde não perde tempo com isso. O humilde, ele só busca a todo instante a melhor versão de si mesmo. Aí sim, sem se comparar nem consigo mesmo. Eu só estou buscando a minha melhor versão. A minha melhor versão de caridade. A minha melhor versão de humildade. A minha melhor versão de simplicidade. A minha melhor versão de amor. Isso é que o humilde faz. É evidentemente reconhecendo todas as suas dificuldades, evidentemente reconhecendo o caminho que ainda precisa perseguir nessa estrada ascensional infinita, mas sempre olhando para dentro de si mesmo, nunca para fora, nunca se comparando com o outro, nunca se achando nem melhor nem pior do que o outro. O orgulho é absolutamente frustrante sobre o prisma do espírito imortal. Quando a gente se percebe infinito, é que a gente vê a inutilidade do orgulho. E a gente percebe que a humildade é o barco que faz com que a gente navegue nessas ondas, nesses mares ascensionais, com paz, com harmonia, com serenidade. O orgulho é um investimento gigantesco de energia em máscaras. Máscaras. O que é máscaras? São coisas que a gente coloca na nossa aparência. Porque o orgulhoso, ele abre mão do ser. E ele investe toda a energia dele no parecer. Por quê? Porque ele tem que parecer mais inteligente que os outros, ele tem que parecer mais rico que os outros, ele tem que parecer mais inteligente, mais forte, mais espiritualizado. Ele tem que
parecer que é um palestrante melhor que os outros. E esse investimento em parecer, eu abro mão da divindade do ser. Eu só sou feliz no ser. Quando eu passo a parecer, seja lá o que eu quero parecer. Às vezes, nos nossos círculos sociais, eu quero parecer uma pessoa melhor do que de fato eu sou. Se eu faço isso, eu estou abrindo mão da minha essência. Que eu sou aquele que não sou tão bom quanto quero parecer. Gasto de energia desnecessário. E me tira da única possibilidade que eu tenho de bem viver. É sendo. O ser é um projeto de Deus. O parecer é uma sabotagem do projeto de Deus. Que a gente começa a usar máscaras para que os outros nos vejam de uma forma diferente. E a gente gasta um recurso emocional e energia gigantesca para colocar essas máscaras e para manter. E às vezes quando a gente mantém essas máscaras, começa a colocar outras. Eu preciso parecer isso, eu preciso parecer aquilo, eu preciso... De repente a gente olha e diz, quem sou eu? A gente se perde de nós mesmos. Porque são tantas máscaras, são tantos cobertores, são tantas crostras, que a gente se perde da nossa essência. Que a nossa humildade está justamente naquela nossa essência. Humildade é olhar para nós e reconhecer-nos luz e sombra. Luz e sombra. É comum que nós publiquemos as nossas habilidades, as nossas capacidades, o nosso lado luz, e escondamos o nosso lado sombra, às vezes esconde até de nós mesmos. Aquele lado que a gente tem vergonha, aquele lado que, puxa vida, não é politicamente correto. Mas precisamos entender que o nosso lado sombra somos nós. Se eu não acolho ele, como é que eu vou transformá-lo? Se eu não olho e diz, eu sou orgulhoso, vem cá, Rômulo orgulhoso. Você faz parte de mim. Você é meu lado sombra. Mas eu tenho uma missão em relação a você, é transformar. Aí eu começo a transformar. Mas se eu nego, eu orgulhoso? Jamais. O que eu tenho é amor próprio. É um nome mais bonito, né, para a gente dizer que é orgulhoso. Aquele que diz, aquele desgraçado, já perdoei faz muito tempo. Será que perdoou? Então a gente precisa conhecer a nossa inabilidade para perdoar. A gente precisa reconhecer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E na essência dessa sombra, jogar o nosso lado luz em cima dela e devagarinho vai se transformando. Abrindo sempre mão do parecer. André Luiz, no livro Sinal Verde, capítulo 26, ele tem uma mensagem que é maravilhosa e resume tudo isso que eu acabei de falar. O título da mensagem é Em Torno da Felicidade. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Veja que profundidade. Eu me aceito como eu sou para caminhar para onde eu espero ser. Sou ser. Não tem lugar para o parecer. Não tem lugar para o parecer. Não tem lugar para eu dar a impressão aos outros de algo que realmente eu não sou. O berço da vida cristã, minha gente, foi construído sobre a manjedoura da humildade. E a gente precisa estar sempre lembrando disso. Como eu já falei no começo, a humildade é tocada, mencionada pelo Cristo na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, esses que abdicaram do transitório, esses dos quais vão ganhar o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, a humildade. Vamos ver a segunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que chora com resignação será consolado. Então, a segunda bem-aventurança é para os resignados. É possível ser resignado sem ser humilde? Me parece que não. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É possível ser manso sem ser humilde? Parece que uma coisa é entrelaçada à outra. O orgulhoso é que não é manso, mas o humilde é sempre manso. A quarta, bem-aventurados os justos, porque serão saciados. Como cogitar de ser justo
sem a humildade dentro do meu coração. O quinto, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como cogitar, meus irmãos e minhas irmãs, da pureza de coração sem a humildade como base? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não é possível eu ser pacífico se não tiver humildade. Então a gente percebe que não à toa o Cristo colocou a humildade, os pobres de espíritos, como a primeira bem-aventurança. É como se fosse o alicerce da casa. É a base para tudo. Para tudo na nossa vida, a base é a humildade. E Lacordaire é um espírito que nos dá uma mensagem muito bonita no final desse capítulo 7, quando ele diz: sem humildade apenas ostentas virtudes que de fato não tens. Ou seja, mais uma vez, uma crítica ao parecer. Porque se eu ostento virtudes que de fato eu não tenho por não ser humilde, eu estou parecendo que tenho, que sou detentor daquelas virtudes. Humildade vem do latim, que é humus, terra. Existe coisa mais simples que a terra? Extremamente simples e fértil. O humilde é simples e é fértil. Simples por quê? Porque ele é quem ele é. Ele é como ele é. E é fértil por quê? Porque ele está sempre pronto a se transformar. O ser é o hoje. O que ele quer ser é uma projeção do trabalho dele para daqui a pouco. A maior referência de humildade, como já dissemos no começo, naquele trecho de Emmanuel, foi o Cristo. Não tem comparação. Mas trago-vos outro ser histórico admirável, que foi o admirável Sócrates. Querofonte era um filósofo, discípulo de Sócrates, e ele foi ao oráculo de Delfos, perguntou a Pitonisa quem era o homem mais sábio da Grécia. E a Pitonisa disse: é Sócrates. E Querofonte relatou isso a Sócrates. E Sócrates: não creio que eu seja o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates saiu procurando sábios, políticos, pensadores, poetas, trovadores, engenheiros. E ao final dessa longa caminhada, à busca de alguém mais sábio que ele percebeu que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele se intitulou o homem mais sábio da Grécia. Não porque ele sabia tudo, mas porque ele tinha perfeita consciência da própria ignorância. E os outros sábios achavam que sabiam tudo. Os outros sábios diziam: a ciência termina aqui. Ou seja, não tinha consciência da própria ignorância. Então a nossa sabedoria é a consciência dos nossos limites. A consciência do que nós podemos fazer sob o aspecto emocional e espiritual. Até para que a nossa transformação seja sólida, seja calcada em passos firmes, que nós não precisemos voltar atrás. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 24, ele fala justamente da humildade, assim se manifestando. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana